tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial no canal Diplomatec. Estamos falando aí sobre a elétrica residencial. E nesse tutorial nós falaremos sobre o fator de potência. A base de estudo é elétrica residencial, segmento elétrica, e as habilidades aí que nós esperamos é exatamente as instalações, a manutenção, a gestão do projeto elétrico, ok? Então vamos lá para o nosso sistema. Nós falaremos sobre o fator de potência. O que é esse fator de potência aqui? Lógico que nesse início aqui desses slides você não vai conseguir entender, mas ao longo você vai começando a entender e o que é esse fator de potência, tá bom? Ok? Esse fator de potência ele é aplicado nas cargas, tá bom? Que constituem exatamente essa energia que nós recebemos, tanto residencial quanto industrial. Então, a aplicação agora que resulta exatamente no uso desse fator de potência, ok? Então, o DENAI, sendo um órgão competente, tá bom? Ele aproveitando o máximo, tá bom? Ele traz aí um fator novo, ele atualiza o fator de potência, ok, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ele vem e atualiza o fator de potência de 0,85 anterior para agora um novo valor que é o 0,92. Qual é o objetivo disso? É reduzir o trânsito de energia reativa nas redes de transmissão, de subtransmissão e de distribuição, tá bom? Neste caso, então, se ele diminui, se esses fatores aqui, a alteração desses fatores diminui esta energia reativa, então nós vamos ter aí uma maior energia ativa. É disso que nós vamos falar aí nessa questão, ok? Então, vamos lá para o fator de potência, tá? Essa agência, então, a ANEEL, ela determina agora, ela diz assim, ela permite que então 8% deste potencial seja reativo e é permitido na rede elétrica agora, tá? Mas agora o novo valor passa a ser 0,92, o que representa também, numa comparação para a gente poder entender melhor, 92% desta energia ela deve ser então a energia de consumo ou a energia ativa aí no circuito, na rede, ok, pessoal? Tá bom? Ela permite então 8% dessa energia ser reativo. Veja bem, por que energia ativa e por que energia reativa? A energia reativa, pessoal, ela é exatamente aquela energia de reação. Em função da energia ativa, gera-se então a energia reativa. Tá bom? Essa energia reativa, ela não produz trabalho, ela é estacionária, então ela impede o transporte, esta energia ativa na rede, ela impede, tá bom? Então isso faz com que haja perda de energia, isso faz com que haja aquecimento, vários fatores aí que não é interessante para a concessionária ou então para um circuito, ok? Então, como que a energia reativa ela é necessária, ela faz ela é bom para alguns setores, exemplo, residência, nós temos quase nada de energia reativa, mas existe, tá bom? E agora dentro das indústrias o uso é praticamente o coração da empresa, tá bom? Para a empresa isto é necessário, agora para a concessionária isto é um mal, ok? Isto é mal, isso é ruim, então acaba sendo aí um mal, mas ele é necessário nesta questão. Então é isso que a ANEEL, tá bom? Essa Agência Nacional de Energia Elétrica, ela faz, ela permite um uso de energia reativo na rede, ok? Tá bom? Lembrando que a energia reativa é uma reação, tá? Então esta reação ela impede muitas vezes a energia ativa na rede, tá? Então o ideal para todo e qualquer consumo é que ele seja 100%, tá bom?
Então, o que ela faz? Ela chega e fala assim, olha, então já que eu não consigo tirar essa parte reativa, então o mínimo que você pode usar aí de reativo é 8%, aí neste caso 92% tem que ser consumido nessa questão. O ideal seria 100%, mas existe este mal necessário aí nessa questão. Beleza? Então vamos falar um pouquinho, vamos comparar agora o fator de potência. Bom, com este copo aqui cheio, tá? Nessa condição, existem três, na verdade. Quando nós solicitamos uma energia para a concessionária, então a concessionária ela fala assim, olha, eu preciso de um levantamento de carga, eu preciso saber quanto que você vai usar, tá bom? E entregar para você uma energia, ok, pessoal? Então, essa é a questão. Esta energia que eles vão entregar, ela contém potência ativa, ela contém potência reativa e o fator total aí dessa questão, que é a potência aparente, correto? A definição então desses pontos aí, nós temos a potência ativa, é aquela que gera exatamente consumo, tá? Você ligou alguma coisa na tomada, está gerando consumo, tá bom? Agora, quando você liga um motor na rede elétrica, você sabe que o motor ele precisa de campo magnético para que ele possa funcionar. Ele vai gerar campo magnético, tá bom? As bobinas vão gerar campo magnético. Ela precisa desta energia para gerar campo magnético. O campo magnético ele é uma reação, tá bom? Ele é aqui exatamente reação, tá? Desta energia que está passando por ele ali, gerando campo magnético, tá bom? Então, a potência aparente, ela é aquela potência de levantamentos de dados, ou seja, é exatamente o todo, ela leva em consideração a parte reativa e a parte ativa, ou seja, o que você precisa é de uma energia, e nessa energia contém o suficiente para você ligar uma lâmpada, para você ligar um motor, para você ligar tudo o que você quiser. Por quê? Porque está e contém estas questões. Quando nós falamos energia, nós estamos então falando do todo, mas essa energia contém a ativa, a reativa e então a aparente, ok? Mais um exemplo bem prático para você poder entender agora de vez mesmo é essa questão. Então eu vou fazer o projeto é um papel, projetos é dados, são valores colocados aí num papel, ok? Este levantamento ele é exatamente aquela potência aparente, ok? Que futuramente eu vou ligar motores e vou ligar lâmpadas, vou ligar coisas assim nesse tipo, nesta rede. Vocês estão entendendo? Essa é a questão. Então, saiu do papel, o pedreiro começou a construir, passa então a ser agora uma questão ativa. Quando então eu ligo lá as tomadas, faço toda a parte elétrica, agora ela é uma energia de consumo, é uma energia ativa, correto? Nessa energia eu posso ligar então motores, eu posso ligar a televisão, eu posso ligar o chuveiro, posso ligar lâmpadas, então posso ligar. Por quê? Porque nessa energia contém potências reativas e potências ativas, ok? Então, o uso agora dos motores elétricos nas indústrias, o fator de potência já é um pouco a mais. Por quê? Porque é o seguinte, a indústria ela trabalha com motores elétricos, então você imagina numa questão de motores agora. Motores precisa ser trabalhado, precisa gerar campo magnético. Imagina então uma indústria que trabalha totalmente, o coração dela é esses motores praticamente que fazem as máquinas funcionarem, tá bom? Veja bem, por ser um campo magnético e ele é reativo, então o que acontece aí nessa questão? Não é consumido, essa energia reativa, ela não é consumo, ela não é consumida, ela não gera trabalho, ela é uma reação exatamente deste conjunto de trabalhos, de conceitos colocados. Você está entendendo? Então, isso eu não tem como constar ou contabilizar um gasto ou consumo. Vocês estão entendendo? É por isso que então as agências aí, a concessionária, ela chega e fala, olha, o mínimo que você pode usar aí de energia reativa na sua indústria é 8%, tá bom? Vocês entenderam essa questão?
ok? Então é um estudo bastante complexo nessa parte, mas para a concessionária tem que ser desta forma. Então o que a indústria faz? Ela compra um pacote de energia, tá bom? E ela não pode passar exatamente, exceder esses valores que estão colocados, senão ela vai pagar multa nessa questão. Tá bom? Menos ela pode usar, mas mais do que isso ela não pode usar. Então ela compra esse pacote e ela vai trabalhar dentro desse pacote. Mas tem muitas empresas que elas usam exatamente a energia da rede para se sustentar. Vocês estão entendendo? Então acontece desta forma, desta maneira, tá? O fator de potência ele indica o quê? O fator de potência ele indica o quê? Ele indica a eficiência, tá bom? Com que esta energia ela está sendo consumida, tá bom? E então nós temos aí os motores elétricos, tá? A parte principal aí do funcionamento dos motores elétricos é o magnetismo. O magnetismo ele é reação. O magnetismo ele é uma reação dessas energias colocadas, correto? Então essa energia ela não gera trabalho, não gera consumo, então é prejudicial para a concessionária neste caso. Então o que as agências ela fazem então nessa questão? Bom, o máximo, o ideal seria você consumir todo, tá, a energia ativa nessa comparação aqui, ok, pessoal? É você consumir toda essa energia. Quanto menos energia reativa você tiver, ok, mais energia ativa você vai ter na rede. Vocês estão entendendo? E o conjunto disso daqui, ó, é exatamente a energia aparente aí no caso, ok? Vamos supor isso dentro de uma casa, tá? Então, parte dessa energia vai lá para as lâmpadas, vai lá para as tomadas e outros mais. Parte dessa energia vai para os motores elétricos que estão dentro de uma residência. Entenderam esta questão? Tá bom? Então, nós temos aí esta situação. Tá? Bom, o que é uma potência ativa? Potência ativa, pessoal, é aquela que realiza trabalho, ou seja, ela é consumida, é aquilo que acontece dentro da residência. Então nós recebemos energia, tá bom? Essa energia, ela passa a ser ativa, por quê? Porque quanto mais potência ativa, menor é a potência reativa nessa questão. Mas quando eu começo a usar motores, máquina de lavar, tanques, então aparece aí a potência reativa nessa questão. Mas é o mínimo também, então é diferente de indústrias, ok? Mas a potência ativa é aquela que realiza trabalho ou consumo, é aquela que converte exatamente essa energia em trabalhos aí no caso. Eu vou ligar um computador, vou ligar uma televisão e vou ligando, tá bom? Essa é uma potência de consumo aí no caso. Então, veja bem, quanto mais potência ativa no copo aqui no caso, melhor, correto, pessoal? Mais ativo, mais energia ativa nós temos. Quanto mais reativo, menor é a ativa. Essa é a questão, esse é um balanço, né, nessa questão. Bom, então para mim saber o fator de potência nessa questão, veja bem, o fator de potência ele tem que ser quanto? 0,92, ok? 0,92, tá bom? Então o que é que eu vou fazer aqui, né, para me saber se eu estou dentro do fator de potência ou não? Eu vou pegar aqui a potência ativa, correto? E vou dividir ela pelo fator, pela potência reativa, tá? Na minha rede, aí no caso no meu dia a dia, tá bom? Então, o valor que estiver aqui, que eu conseguir nessa fração, tá bom? O resultado desta fração, ela tem que estar dentro de 0,92 a 1. Se eu tiver menos do que isso, então vou sofrer algumas questões aí em relação a custo, em relação a aquecimento no circuito, a uma instalação não ideal nessa questão, tá bom? Isso representa consumo, tá? Gasto, tá bom? Ok? Então, vamos lá, né? Potência ativa. A potência ativa, pessoal, ela é exatamente aquela que realiza trabalho. Nós já falamos sobre isso, né? Tá bom? E na parte agora elétrica, o que isso quer dizer? Que isso quer dizer que a tensão, olha aí, né? Nesse gráfico, a
tensão elétrica, ela anda exatamente nessa curva, correto, pessoal? Nessa condição aqui que nós temos, né, nosso fasorial aqui. Então nós temos aí a tensão andando justamente, perfeitamente, tá bom? Junto com a tensão, com a corrente elétrica. Olha aí, vocês estão percebendo isso? Então eles estão no mesma condição, eles não estão atrasados e nem adiantados, tá bom? Então nessa situação se dá exatamente um potencial ativo. Você tendo uma tensão, automaticamente você tem corrente e automaticamente uma lâmpada vai se acender aí nesse caso sem preocupação nenhuma, sem problemas nenhum, ok? O que é agora diferente da potência reativa. Lembrando então que potência reativa é aquela que gera reações, tá bom? Exemplo aqui neste copo, a reação deste líquido é exatamente aí, né, a espuma neste caso, correto? Então a espuma é exatamente uma reação deste líquido aí, né, ok? Então, o que é a potência reativa? Ela é utilizada na manutenção dos campos eletromagnéticos. Opa, se é eletromagnéticos, então eu vou usar exatamente essa energia, essa fonte, essa potência reativa para gerar o quê? Campo magnético nessa questão, tá bom? Nas estruturas das cargas indutivas como motores de indução. Tá bom? A questão, pessoal, é que existe um balanço, existe uma equalização. Por que temos que ter exatamente esse fator de potência? Porque o que é ideal? O ideal é que toda a energia seja consumida, potência ativa, correto? Agora, a reação, ela prejudica exatamente este transporte, esta energia na rede, correto, pessoal? Então, vocês estão entendendo? Então, como que não dá para tirar exatamente isso? É um mal e é necessário? Então, vamos regular exatamente este fator, colocando então aí um fator de potência. Óbvio, então, que este fator de potência ele é exatamente o ângulo colocado aqui nessa questão, que vai regular exatamente esta energia reativa a 0,08, né? Tá bom? Ou 8% da energia sendo reativa e o 92% sendo energia ativa aí nesse caso. E logicamente, a resultante entre potência reativa e ativa ou ativa reativa é exatamente a potência aparente aí no caso, tá bom? O aumento da corrente devido ao excesso de energia reativa na rede leva à queda de tensão. Olha só, né? Tá bom? Vocês estão entendendo? É por isso então que no caso de ativo a corrente anda equalizada com a tensão elétrica neste caso, tá bom? Podendo ocasionar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e também sobrecarga na rede elétrica. Por isso que a potência reativa, ela é um mal para a concessionária e é necessário para a indústria, para as residências e outros mais. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Então, se acontece, então eu preciso regular isso aqui através do fator de potência. Tá bom? Ok? Olha só, esse risco é acentuado nos períodos em que a rede é fortemente solicitada, tá bom? No período, então, exatamente aí dos horários de pico, tá bom, pessoal? Nos horários de pico, então, nós temos aí este fator, essa potência reativa fortemente solicitada, tá bom? Que então, nessa questão, o que é que vai acontecer aí? O pico de energia, tá bom? Então há uma distribuição agora, em alguns lugares vai puxar, né? Se na sua casa então eu vou ter queda de iluminação, é porque essa energia está sendo puxada para um outro lugar. Então isso faz com que haja o consumo de energia, o aquecimento, ok? E todos os outros fatores que vão contribuir aí para um consumo elevadíssimo. Beleza, pessoal? Então vamos lá.
lá. Olha isso agora. A potência reativa, pessoal, como é que gera, como é que cria exatamente essa potência reativa? Agora nós vamos ter a tensão elétrica agora defasada exatamente com a corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica ela está defasada, ela está atrasada em relação à tensão elétrica, correto? Vocês estão entendendo esta questão? Então, toda vez que então houver esse atraso, então nós vamos ter uma potência reativa. Esta potência reativa, ela vai para a rede, ela é prejudicial, para as indústrias ela tem que acontecer, correto? Então, potência utilizada para a criação de campos magnéticos, necessário ao funcionamento de equipamentos industriais, motores, transformadores, reatores. No circuito indutivo, a tensão anda adiantada em relação à corrente. É isso que acontece, né? Tá bom? Isso quer dizer que quanto maior a tensão aplicada, a defasagem da tensão em relação à corrente, além da nominal, maior será a energia reativa e menor será o fator de potência. Opa. Então, neste caso, quando eu tenho esse atraso aqui, ó, esta defasagem exatamente da tensão com a corrente, o que é que vai acontecer aí? Eu vou ter aí uma maior energia reativa, menor será a energia ativa e, obviamente, menor será o fator de potência nesta questão, tá bom? Então, nós temos aí estas situações, tá, acontecendo na nossa rede. Nós não percebemos e nunca prestamos atenção nessa situação. O que é uma energia ativa? É aquela que gera consumo, é aquela que nós ligamos uma lâmpada e está consumindo, ligamos a televisão e está consumindo. E o que é uma energia reativa? A energia reativa é aquela que é usada para ligar o ventilador, para ligar a batedeira de bolo, para ligar a máquina de lavar, porque o motor precisa gerar exatamente campo magnético para que ele venha funcionar, correto? Vocês estão entendendo esta questão? Então, quando nós falamos assim, energia aparente, o que é uma energia aparente? A energia aparente é exatamente a energia que contém exatamente parte dela é exatamente a potência reativa, é a energia reativa, e parte dela é a energia ativa neste caso, tá bom? Obviamente, quanto menor for a reação, maior será ativa, logo então não haverá uma potência aparente, haverá somente uma potência ativa, ou melhor falando, a potência ativa é igual à potência aparente. Tá bom? Nessa questão aí. Bom, resumindo, quando você compra um pacote de energia ou você instala na sua casa, você tem praticamente uma potência aparente, ok? Entenderam esta questão? Agora, esta potência aparente, tá bom? Ela se distribui em potência ativa e potência reativa nessa questão, ok? Então, é importante o fator, a correção desse fator de potência é importante sim. Por quê? Porque ela deve ser cuidadosamente analisada, tá bom? E resolvida de forma técnica, ok? Podendo isso levar a uma solução econômica e satisfatória. Veja bem, então nós temos aqui energia total. A energia total é a nossa energia aparente, aonde ela se divide agora em energia ativa, ok, pessoal? E a energia reativa. A energia reativa é aquela que vai para os motores, gerando exatamente campo magnético para que ela possa vir funcionar, correto, pessoal? Tá bom? Vocês entenderam essa questão, ok? A questão é a seguinte: independente do método a ser adotado, o fator de potência ideal para tanto os consumidores quanto para a concessionária, para as indústrias, o ideal seria o uso 100%, o que significa a inexistência da reação dessa energia reativa no circuito, ok? Tá bom? Agora, existem métodos que corrigem exatamente estes fatores de potência, tá bom? Então nós temos aqui uma defasagem, ou seja, a tensão ela está defasada à corrente, ok? Gerando aqui exatamente uma condição
ideal para os motores, mas nós sabemos que a energia reativa, a potência reativa aí no circuito, ela é maléfica, tá bom? Ela segura o transporte, ela não deixa, tá bom? É como se fosse um colesterol na veia, tá? Ela cria exatamente uma barreira para a passagem aí do sangue, no caso, né, do colesterol, tá bom? Então ela cria essa barreira aí, tá bom? Então precisa exatamente equalizar. Como é que eu vou equalizar esta corrente e essa tensão para que não haja exatamente a energia reativa? Eu vou usar bancos de capacitores, correto, pessoal? Eu vou usar esta questão aqui de banco de capacitor com o objetivo de anular ou juntar desses dois fatores aqui, ó. Anular ou juntar ele, tá? Para que então a energia seja eficiente agora nessa questão, correto? Quando eu ligar a lâmpada, ela acende automaticamente, ok? Quando eu ligar lá a televisão, ela vai ligar automaticamente, não há atrasos, não há essa defasagem, ok? Entenderam essa questão? Então, nós temos aí estas possibilidades. O uso sempre do banco de capacitores para que eu possa trazer esta situação reativa para esta situação ativa agora, tá? Conclui-se que a correção do fator de potência, neste caso, ele traz benefícios para as indústrias como redução do custo de energia e aumento de eficiência energética. É aquilo que eu estou falando. Quando eu corrijo este erro, então eu torno aí isto mais eficiente, tá? E estou reduzindo exatamente o custo dessa energia. E para a concessionária, diminuindo o custo de geração e aumentando a capacidade de geração para atender mais consumidores. Pessoal, vocês estão entendendo todos esses fatores, ok? Então, resumindo o nosso fator de potência. Potência ativa é aquela que gera consumo. Potência reativa é aquela reação, tá bom? Normalmente conhecida como o o campo magnético usado nos motores elétricos, correto? Tá bom? Então, se numa oportunidade, dá uma olhada na plaqueta do motor que está escrito lá FP, fator de potência, tá bom? Que tem que estar dentro dos 0,92. Se tiver abaixo disso, então eu vou ter que colocar este motor exatamente num banco de capacitor para que isso seja regulado, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Tá? Então eu vou ter que fazer exatamente isso. Se o fator de potência colocado na plaqueta do motor lá, quer dizer que o motor ele tem um baixo fator de potência. Se ele tem esse baixo fator de potência, é o que está acontecendo aqui, ó. Exatamente, existe aí uma potência, exatamente aí uma condição dessa, tá bom? Que eu preciso dos bancos de capacitores para fazer o quê? Para fazer exatamente esse alinhamento aqui nessa questão. Então, indústrias, pode ter certeza que tem lá os bancos de capacitores ou até mesmo dispositivos que regulam exatamente essa energia neste caso aí, ok? Pessoal, ficaram cientes de tudo isso? Dúvidas, por favor, deixem o comentário lá na descrição. Nós vamos fazer o máximo para atender vocês aí e agradecer a todos que estão assistindo estes vídeos, tá bom? Muito obrigado, até mais.